Boa noite para você que nos prestigia mais uma vez nessa transmissão ao vivo da Sociedade Espírita de Mossoró. E hoje uma ocasião muito especial, onde nós estamos, no mês de janeiro, no último dia 15, foi a celebração da publicação de O Livro dos Médiuns, ocorrida em 15 de janeiro de 1861. E teremos a grata satisfação de ter o nosso amigo, irmão da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Igor Mateus, que acabou de chegar aqui. Luiz, já tá aí? Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Vamos aqui chamar o nosso amigo irmão. Darcy Alexandre tá chegando. Olha, chegou ele aí. Vixe, agora eu fiquei grandão. Oi, Denilson. Oi, Igor. Boa Tá me noite, ouvindo amigo. bem? Tá ótimo. Maravilhoso. Maravilha. Boa noite aos Que bom. amigos. Pois é, rapaz. Você trouxe, digamos assim, um frescor para Mossoró hoje, porque tá desde de manhã que o sol tá mais ameno, a brisa tá mais fresquinha. Que Fez um coisa tempo boa. assim, fez um tempo assim nublado. Tá bem agradável, nem parece Mossoró com aquela quintura. Ô, meu amigo, que coisa maravilhosa. Um abraço aí aos queridos amigos da Sociedade Espírita de Mossoró. É uma alegria estarmos juntos aqui, matando as Exa- saudades, pelo menos virtualmente, né? É isso. Só aqui ver se eu consigo. Nosso amigo Dácio Alexandro, lá da cidade de Areia Branca, que hoje faz aniversário. Parabéns, Dácio. Lá frequenta lá a Sociedade Espírita André Luiz, a Sociedade Cultural Espírita André Luiz. Gisele, boa noite. Nacélio, nossa irmã da sociedade lá do Oeste. O nosso irmão Montoya Johnny Gama. Qual a sua cidade, Montoya? É um amigo que dá buenas noites aí, lá das línguas hispânicas. Célia Medeiros, boa noite. Obrigado aí pela Lautenberg. Márcio, Marcelo Vasconcelos, que Ô, estará conosco Marcelo. também, ó. César Nogueira, seja bem-vinda. Ele é do Peru, ó. Temos uma ligação direta aqui com o nosso irmão peruano. Sinta-se à vontade aqui no Rio Grande do Norte, viu? É isso aí, muito bem-vindo. Pois é, vamos lá. Vamos começar, né, nossa transmissão hoje, celebrando aí, né? Continuando, na verdade, com as celebrações, né, Igor? Que começou faz tempo. É verdade. Então, conforme eu estava dizendo, gente, os que entraram agora, hoje nós estamos fazendo a nossa temática em torno do Livro dos Médiuns, face o aniversário de publicação que aconteceu no dia 15 de janeiro de 1861 e que agora, em 2021, completa 160 anos de publicação. E a proposição do nosso amigo Igor Mateus, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, é exatamente trazer o Livro dos Médiuns como esse farol da mediunidade. Eu tinha colocado aqui, mas acho que sumiu o tema. Vou já botar de novo. O farol da mediunidade. Vamos unir aqui os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que possamos rogar a Deus, né, Todo-Poderoso, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais que nos têm acompanhado, para que possamos juntos empreender essas reflexões em torno dessa obra tão importante para
todos nós, e que possamos juntos avançar no entendimento e na compreensão dos postulados que o Espiritismo nos oferece. Então, iniciamos a nossa transmissão, a nossa live, né? A nossa transmissão ao vivo, passando a palavra ao nosso irmão Igor, que vai trabalhar essa temática em torno de O Farol da Mediunidade, celebrando os 160 anos de O Livro dos Médiuns. Fica à vontade, amigo. Muito bem, Denilson. Meus queridos amigos, mais uma vez, boa noite a todos os amigos da sociedade. Vira e mexe, eu vou chamar também Denilson aí para prosear com a gente, que eu sempre gosto, né? Então, um abraço, uma alegria estarmos juntos. A gente, rapidamente, os comentários vão passando por aqui, já amigos muito queridos presentes. Que alegria, né? Estarmos reunidos. E dentro desse ano de 2021, né, que como o Denilson já reforçou aí, é um ano importante para a gente, porque é um daqueles anos em que a gente tem os marcos, né? Então já comemoramos os 160 anos do Livro dos Espíritos e agora em 2021 a gente tem os 160 anos do Livro dos Médiuns e, portanto, todo o movimento espírita organizado já iniciou, né, esse momento comemorativo, né, em torno da obra. Certamente vai ser um ano onde o Livro dos Médiuns, mais do que nunca, vai estar em destaque, como sendo realmente esse grande farol, né, a nos iluminar no campo da mediunidade, como foi a proposta do nosso tema. Para seguir uma lógica, um roteiro, um script que, digamos assim, nos inspire com relação àquilo que a gente poderia falar nessa noite, dentre as muitas coisas, a seara da mediunidade é uma seara tão ampla, né, Denilson? E a gente pode seguir tantos caminhos, mesmo quando a gente está se propondo a falar de um livro, mas é a obra básica dentro do Espiritismo que trata de uma forma mais direta das questões da mediunidade. Então eu fui buscar um artigo aqui da Revista Espírita, essa que também está aniversariando junto com o Livro dos Médiuns, porque é a Revista Espírita da edição de 1861. Então é um ano em que a gente celebra 160 anos do Livro dos Médiuns e 160 anos de publicação também da Revista Espírita. E eu fui buscar a Revista Espírita de 61, muito interessado, já conhecia, né, em resgatar um artigo de Kardec, um artigo da edição de janeiro de 1861, né, quando a gente tem Allan Kardec apresentando o Livro dos Médiuns, em um artigo que ele intitulou exatamente esse. Para trazer aqui com os amigos para a nossa reflexão nessa noite, né, Denilson, como é que Kardec apresenta e o que é que Kardec fala a respeito dessa obra recém-publicada, que estava ali, né, saidinha do forno das impressões, né, e fazendo parte, então, né, sendo oferecida, então, para o movimento espírita nascente, né? Então, ao longo desses próximos minutos, e o Denilson vai sempre me ajudando aí a me disciplinar com relação ao tempo, tá certo, meu amigo? A gente vai passar pelo artigo, sem nenhuma pretensão de que a gente esgote o conteúdo, tentando captar aqui, se eu puder, algum comentário que vocês também façam, concordando, ou trazendo algum complemento, né? E Denilson, sempre sinta-se muito à vontade também para estar conosco. Eu queria mesmo que a gente fizesse, como tem sido o nosso padrão, um bate-papo, mais um bate-papo mesmo do que propriamente uma palestra, onde só eu fale aqui, né? E aí o artigo, ele já começa de forma emblemática, permitindo a gente fazer algumas reflexões, porque Allan Kardec começa assim: anunciada há muito tempo, mas com a publicação retardada em virtude da sua própria importância. Anunciada há muito tempo.
E aí a gente vai perceber, na realidade, porque é uma pergunta que talvez os amigos pudessem fazer se ativessem um pouco mais as questões das datas e não tivessem o mergulho dentro principalmente dos bastidores aqui do movimento espírita nascente que a gente tem na Revista Espírita, para alguns detalhes específicos desse processo histórico de surgimento do Livro dos Médiuns, né? Porque se não, vejamos, a gente celebrou os 160 anos do Livro dos Espíritos em 2017. Só agora, em 2021, é que a segunda obra aniversaria. O Livro dos Médiuns o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, e aí o Livro dos Médiuns vai surgir 4 anos depois, pouco menos de 4 anos depois, em 1861. E seria de alguém se perguntar assim, mas por que demorou tanto tempo entre a primeira e a segunda obra? E principalmente porque demorou tanto tempo para se publicar uma obra versando sobre a questão da mediunidade. E a gente resolve essa questão quando a gente vai perceber que, na realidade, compreendendo a necessidade de dar orientações para o movimento sobre a prática mediúnica, sobre a prática espírita, Allan Kardec já vai publicar em 1858, portanto, mais ou menos um ano depois do surgimento do Livro dos Médiuns, um pequeno livreto, um opúsculo, uma obra que ele denominou Instruções Práticas para as Manifestações Espíritas. Então, nessa obra, ele vai tratar da questão da mediunidade, já, né, um pouco menos de um ano depois de surgir a doutrina espírita para o mundo a partir do Livro dos Espíritos. Só que, pouco tempo depois, o próprio Kardec já começou a perceber que essa temática da mediunidade exigia realmente uma abordagem muito mais completa do que aquela que se fazia presente nesse pequeno livro que algumas pessoas no movimento, inclusive, desconhecem a sua existência, mas que ele hoje está disponível, inclusive, para que a gente o veja, por exemplo, na Kardecpedia, lá na iniciativa do nosso querido Cosme Márcio, ou na internet a gente já consegue, historicamente, baixar essa obra, que seria, então, os pródomos, né, a base daquilo que depois viria a se tornar o Livro dos Médiuns, mas de uma outra maneira. De uma outra maneira. E aí a gente vai vendo Allan Kardec em determinado momento, e eu não vou me recordar o ano da revista em que ele trata pela última vez sobre essa obra, Instruções Práticas para as Manifestações Espíritas, dizendo que a obra não seria mais editada, que ela seria completamente reformulada, exatamente em função da importância do tema, que é o que ele diz na sequência. Com a publicação retardada, em virtude da sua própria importância. Então, Kardec já percebia a necessidade de que essa obra, que seria a obra norteadora, né, que seria realmente o farol para iluminar o movimento na prática mediúnica, na prática espírita, ele já percebia a importância dessa obra e a necessidade realmente que ela pudesse ter, né, um longo processo, muito cuidadoso e muito dedicado de elaboração. E aí, de 1858, quando surgiu a primeira iniciativa nas suas bases, é em 1861 que vai surgir, eu não trouxe aqui para fazer a propaganda, vai surgir o Livro dos Médiuns. Se você estiver aí pertinho, Denilson, vez por outra, você pega aí para fazer a propaganda. Né? Eu brinco que quando a gente está falando de obras, a gente faz menos palestra e eu me sinto mais um garoto propaganda, né? Incentivando todo mundo a fazer a leitura da obra. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. O próprio codificador, o próprio Allan Kardec, ressaltando, então, essa característica da importância que a obra deveria ter e, de alguma maneira, justificando por que demorou tanto para que ela pudesse sair do forno, né? E aí, na sequência do artigo, a gente vê esse reforço do codificador, Denilson, quando ele diz assim:
fruto de longa experiência. Fruto de longa experiência e de laboriosos estudos. Fruto de longa experiência e de laboriosos estudos. Eu acho isso incrível. Eu não sei quanto a vocês, os amigos que estão nos acompanhando, porque a gente percebe nesse detalhe, né, da fala de Kardec apresentando a obra nesse artigo, realmente o zelo do codificador. O cuidado realmente que o professor Hipólito Leon Denis Arda Rivaio teve na construção desse edifício da doutrina espírita, fundado sobre as bases das obras básicas da codificação, né? Então, esse livro que hoje nós temos de presente para todos nós, como segunda obra básica, o Livro dos Médiuns, é um livro que nasce, então, dessa longa experiência, desse processo realmente de observação, de interrogação dos espíritos e de laboriosos estudos. Então, é um presente que o codificador nos apresenta. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me emociono com isso. E isso só ressalta aos meus olhos o trabalho de Kardec, não é, Denilson? Se a gente fizer as contas aí, dá em torno de 10, 11 anos, porque se a gente tomar por base, né, aquilo que a gente estabelece como o início desse movimento, que foi em março de 1848, né, que os fenômenos se tornaram, digamos assim, mais vulgares na sociedade, passaram a ser conhecidos, divulgados. Ele chegando na Europa com as mesas girantes foi no início dos anos 50 do século XIX. E ele vai passar, então, 10 anos para vir a lume uma obra como essa. Ou seja, ele analisou tudo para trás, né? Fez todo um trabalho aí de compilação dos fenômenos que até então foram catalogados e que chegaram até ele, né? Para ele ter esses elementos para, então, lançar uma obra como essa. Exatamente. Então, é isso, né? Eu acho que é legal nesse momento, é um momento em que a gente rende homenagens à obra, mas a gente rende homenagem também ao seu codificador, a todo esse trabalho realmente de dedicação que, como ele coloca aqui, não foi um trabalho rápido, foi um trabalho longo, foi um trabalho que exigiu muita dedicação, muitas noites mal dormidas, né? Muitas noites emendadas para que ele pudesse realmente consubstanciar hoje toda essa obra metodologicamente muito bem organizada, que é o Livro dos Médiuns, né? E aí ele segue. A gente ainda está no segundo parágrafo do artigo, que eu já deixo como sugestão, porque a gente vai pelo tempo até onde a gente puder. Então está aqui, ó, Revista Espírita, 1861, logo na edição de janeiro, no artigo intitulado por Kardec, O Livro dos Médiuns, para quem foi chegando agora acompanhar a base que a gente elegeu para a nossa reflexão. E aí, ele segue, então, fruto de longa experiência e de laboriosos estudos, nesse trabalho, procuramos esclarecer todas as questões que se ligam à prática das manifestações. Procuramos esclarecer todas as questões que se ligam à prática das manifestações. Então, é realmente uma obra que se destina a buscar esclarecer, né, as diversas questões que se ligam com a prática mediúnica, com a prática do espiritismo, num verdadeiro roteiro, num verdadeiro farol, conforme a nossa proposta de tema, a iluminar aquele candidato, né, a trilhar os caminhos da mediunidade, e que nós vamos depois refletir um pouquinho mais à frente, né? Não necessariamente, já vou adiantar aqui para não correr o risco de depois me perder em outras reflexões, é direcionado simplesmente para aqueles chamados médiuns ostensivos. O próprio Kardec deixa isso claro também na introdução de O Livro dos Médiuns. Se a gente observar o próprio subtítulo da obra, é o Guia dos Médiuns e dos Evocadores,
E ele vai colocar na introdução da obra que ela se destina não somente àqueles que se interagem diretamente com o fenômeno na condição de médiuns ostensivos, de médiuns propriamente ditos, mas todos aqueles que, de alguma maneira, interagem com a prática mediúnica, com a prática espírita, né? E aí segue, então, Kardec, de acordo com os espíritos, contém a explicação teórica dos diversos fenômenos, bem como das condições em que os mesmos podem se reproduzir. Não obstante, sobretudo a matéria relativa ao desenvolvimento e ao exercício da mediunidade, mereceu, de nossa parte, uma atenção toda especial. E aí ele vai colocar aqui nesse trechinho que esse farol, ele visa iluminar a gente naquilo que a gente poderia chamar do modus operandi, né, da prática mediúnica, vai falar dos fenômenos, do processo em si mesmo considerado, de como ele se opera, de quais são as condições para que os diversos fenômenos estudados por Kardec nessa obra aconteçam, mas não somente isso, né? Ele já destaca aqui, no segundo parágrafo da apresentação que ele faz na Revista Espírita, vou repetir isso algumas vezes, né? Que a parte relativa ao que ele chamou de desenvolvimento mediúnico, ao exercício da mediunidade, a questão mais comportamental, digamos assim, de como se portar diante da prática mediúnica, mereceu, da nossa parte, uma atenção toda especial, né? E a gente vai ver isso em diversos capítulos do Livro dos Médiuns, que tratam do papel do médium, né, das questões morais, né, da necessidade realmente da formação e de todas essas questões que dizem respeito mais à postura mediúnica, né? Que a mediunidade ela vai além do fenômeno mediúnico. É isso que a gente aprende com Kardec em O Livro dos Médiuns. Ela realmente está fundada no fenômeno mediúnico, mas há todo um conjunto de questões de ordem moral ou de ordem mais comportamental, né, que nos dizem respeito, né? Então, Denilson, o que é que você acha até agora, né? Dois parágrafos da apresentação de Kardec do Livro dos Médiuns. Não, eu estava aqui me recordando dos tempos quando eu comecei, né, junto à sociedade, em que as pessoas diziam, mas vocês são muito radicais nesse aspecto, né, da mediunidade. E, na verdade, quando a gente volta e você relê esses textos, você traz, a gente percebe que não é a história do radicalismo, mas é a cautela exatamente para que você tenha um exercício profícuo da própria mediunidade, né? E que é verdade. Parte exatamente daí, dessa seriedade com que ele encarou o fenômeno. E aí, a gente vai começar, na sequência, no terceiro parágrafo de Kardec, nesse texto que nós estamos utilizando como base, exatamente a razão de ser de tudo isso. E que ele reforça aqui nesse artigo e reforça também na introdução do Livro dos Médiuns, que resgatou alguns pontos aqui, né, que nós estamos vendo. Por que todo esse zelo, né? É de se perguntar, por que todo esse cuidado? Por que demorou tanto tempo entre a publicação da primeira obra, né? Já, claro, colocando aqui a existência de instruções práticas para manifestações espíritas que a gente comentou, mas por que essa obra tão aguardada? Por que Kardec ressalta a sua importância? Ele vem explicar isso aqui na sequência, quando ele abre o terceiro parágrafo dizendo, veja só, meus amigos, quem chegou por aqui que eu queria mandar um abraço, simbolizando nesse abraço a ele, todos os demais amigos que estão entrando, é o nosso querido Ricardo Alves, que agora nos acompanha aí, direto das terras capixabas aí, nessa conexão do movimento Potiguar com o movimento capixaba, que ele está agora abrilhantando aí com a sua presença aí no Espírito Santo. Ricardo, mesmo, se você ainda estiver aí conosco, um abraço
ao amigo querido. Nesse abraço, simboliza o abraço a todos os amigos que estão aí. Alguns eu consigo ver, outros não, né? Porque os comentários vão meio que sumindo aqui da minha tela, tá? Mas um abraço a todos, tá? Um abraço carinhoso a todos. Diz Kardec, o espiritismo experimental é cercado de muito mais dificuldades do que geralmente se pensa. O espiritismo experimental é cercado de muito mais dificuldades do que geralmente se pensa. E os escolhos aí encontrados são numerosos. Então, Kardec vai colocando aqui exatamente a razão pela qual ele trouxe todo um zelo. Né? Porque realmente o objetivo desse farol é exatamente agir como farol e iluminar, fazer como o farol faz para o viajante. Todo aquele navegante que deseja trilhar nos mares da mediunidade, ele precisa desse farol para não lidar com as pedras, com os escolhos, com as rochas e não naufragar. E o livro dos médiuns, então, age como esse farol iluminando e mostrando quais são as dificuldades, mostrando quais são os escolhos, por exemplo, muito bem trabalhados por Kardec em um capítulo específico do livro dos médiuns que ele intitulou Dos Inconvenientes e dos Perigos da Mediunidade. Justamente para advertir, olha, é preciso ter muito cuidado nessa relação, porque se a gente não tiver bem fundamentado, utilizando o recurso que a leitura atenta, que o estudo do livro dos médiuns pode nos proporcionar, a gente pode acabar, então, naufragando diante desses escolhos e dessas dificuldades. Que ele vai tratar especificamente dentro do livro dos médiuns, né? Ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 23, que o maior escolho, um dos maiores escolhos na prática mediúnica é exatamente essa questão da temática das obsessões, que ele trata especificamente também em O Livro dos Médiuns. Depois, no outro capítulo, ele vai dizer que depois, né, da questão das obsessões, esse outro capítulo apresenta um dos outros escolhos ou uma das outras dificuldades do espiritismo prático, que é identificar as fontes de comunicação. Saber se os espíritos que se comunicam são quem eles efetivamente dizem ser. Como a gente lidar com essas questões? Se a gente não tiver muito bem amparado, a gente pode se deparar com um iceberg aí, né, escondido diante dos mares e naufragar na nossa embarcação, simbolizando esse movimento aí, buscando me amparar nessa imagem que a gente trouxe do farol. Né? Então ele vai dizer que os escolhos aí encontrados são numerosos. E aí ele vai falar um pouquinho mais de que escolhos, né, seriam esses e de que escolhos, então, ele está falando quando ele nos diz: é isso que ocasiona tantas decepções aos que dele se ocupam sem a experiência e os conhecimentos necessários. Então ele vai falar aqui, eu fui colocando algumas palavrinhas-chave até agora, fazendo uma retrospectiva. Uma obra anunciada há bastante tempo. Ela foi anunciada há bastante tempo e era esperada há bastante tempo em razão da sua importância. Em função disso, ela é o resultado de uma longa experiência e de laboriosos estudos e que visam esclarecer todas as questões ligadas à prática mediúnica e nos prevenir contra as dificuldades que nós podemos encontrar dentro dessa prática, que, se a gente não tiver muito bem fundamentado pela experiência e pelos conhecimentos necessários que nós encontramos, por exemplo, quando nos dedicamos ao estudo da mediunidade com a base no Livro dos Médiuns, nós poderemos acabar por nos encontrarmos nessa condição de lidarmos com essas decepções que Kardec colocou aqui. E aí qual é o objetivo? E aí ele vai dizer, o nosso objetivo foi o de prevenir
contra esses escolhos, contra esses inconvenientes, contra essas dificuldades que nem sempre deixam de apresentar inconvenientes para quem se aventure sem prudência por esse terreno novo. Não podíamos negligenciar um ponto tão capital e o tratamos com o cuidado que a sua importância reclama. Então, trilhar o caminho da mediunidade sem essa base, né, que a gente está tratando aqui como farol, que o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, salvo muito engano, em determinada obra vai dizer a bússola para o sadio exercício da mediunidade foi apresentada nessa mesma ideia de algo que dá a direção, que dá o direcionamento, que mostra o caminho a seguir. E eu me arriscaria, vejam só que pretensão a minha, a atualizar um pouco a frase do de Miranda, salvo muito engano na citação do universitário, quando eu diria assim, é o GPS, então, né, para todos nós. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui na Sociedade Espírita de Mossoró, eu não sabia exatamente onde era, mas o Denilson me passou lá o endereço, eu coloquei lá no GPS e ele me deixou na frente da instituição. Né? Foi dizendo, siga em frente, ande mais tantos quilômetros, dobre à direita, pegue à esquerda, daqui a tantos quilômetros você vai chegar no seu destino. E o danadinho do GPS foi me dando todos os passos e não é que a gente chegou com toda a segurança exatamente na instituição para realizar nossa atividade quando fomos pela primeira vez. Então o Livro dos Médiuns, ele dá para a gente esse direcionamento, o direcionamento para o sadio exercício da mediunidade fundamentado nas orientações muito bem estabelecidas por Kardec. Para todo aquele que deseja trilhar o caminho da mediunidade, o Livro dos Médiuns é o livro de cabeceira. É a obra básica. Nós temos depois dele, inclusive, por exemplo, sobre a contribuição do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, uma série de obras, né, trazidas através da mediunidade agora do Divaldo também, que complementam, que nos dão outras orientações, mas que na essência e na base vão resgatar os pressupostos básicos, né? Os pressupostos básicos que estão ali expostos, principalmente no que diz respeito à questão, como nós falamos, da postura moral, de como é que a gente encara o fenômeno mediúnico. E aí é de se perguntar assim, mas por que tantos inconvenientes, né? Por que existem esses escolhos? Por que no trato mediúnico existem essas dificuldades? Aí Kardec vai seguir e meio que vai dar um puxa-avante de orelha, mas que ao mesmo tempo é um convite à reflexão, que nós precisamos fazer, enquanto médiuns, que todos nós o somos, em maior ou menor grau, conforme ele mesmo apresenta na obra, dizendo que raríssimos são aqueles que dessa faculdade mediúnica não possuem sequer os rudimentos. Né? Então, para todos nós, que de alguma maneira nos colocamos nessa condição de termos mais ou menos essa sensibilidade, ou esse sexto sentido, como nós podemos, por exemplo, interpretar a faculdade mediúnica, por quê? Por que tantas dificuldades? Por que tantos escolhos? Por que tanta cautela? Por que tanto zelo do codificador? E fazendo isso eu reforço mais uma vez, né? Que homenagear o Livro dos Médiuns é homenagear o trabalho do professor Hipólito Leon Denis Arder Rivaio. E aí ele segue. Os inconvenientes, Denilson, quase sempre se originam da leviandade com que é tratado problema tão sério. Os inconvenientes quase sempre se originam da leviandade com que é tratado o problema tão sério. E lá no final desse parágrafo, para não ler, não fazer a leitura completa e deixar aí um gostinho para que os amigos façam a leitura do artigo, mais uma vez, para quem chegou, Revista Espírita,
1861, também está pagando 160 velinhas. Essa ediçãozinha. Logo no primeiro mês, ainda mais, né? Com essa finurazinha aqui. Com essa finura, igual a esse, nós temos 12 volumes. Né? Então, faz aniversário junto com o Livro dos Médios, essa edição de 61. E aí segue Kardec. Fazer das manifestações uma brincadeira é faltar com o respeito que talvez amanhã reclamaremos para nós mesmos e que jamais é violado impunemente. Então, a gente vai percebendo que acho que através do Livro dos Médios, embora a mediunidade não é uma invenção do Espiritismo, a gente, quando vai estudar o processo histórico do fenômeno mediúnico, vai percebendo que o fenômeno mediúnico existe desde a mais remota antiguidade, né, porque faz parte, então, dessa nossa condição, uma faculdade natural, inerente à nossa própria natureza, e, portanto, esse intercâmbio ele sempre existiu, mas com o Espiritismo, e a partir da publicação simbolicamente do Livro dos Médios, a gente vai começando a ter uma proposta de lidar com a mediunidade, né, Deus, completamente diferente. A gente deixa para trás, ou pelo menos é convidado a deixar para trás, essa forma, de alguma maneira, eu diria assim, está fugindo agora a palavra, mas aquela coisa do que a gente chamava do mediunismo oracular, aquela questão de lidar com a mediunidade, como a gente lidava no passado, buscando os oráculos, buscando as pitonisas, os ledores da sorte, a mediunidade como um simples trato de satisfação da curiosidade, interrogando os espíritos para que eles pudessem nos dizer o que vai acontecer ou o que vai deixar de acontecer. Agora a proposta de lidar com a mediunidade é uma proposta que se estabelece sobre bases completamente diferentes, né? E a gente é apresentado, talvez agora, pela primeira vez, a uma outra maneira, muito mais séria, muito mais equilibrada e muito mais produtiva de interagir com o plano espiritual. Não simplesmente para estabelecer um processo de mera satisfação da nossa curiosidade para saber o que vai acontecer ou o que vai deixar acontecer, mas sem esse objetivo mais profundo e mais nobre realmente de um intercâmbio que nos proporcione crescimento e que inclusive nos faça, nesse processo de crescimento, né, substituirmos os velhos padrões pelos novos padrões. Né? É claro que talvez, enquanto doutrina nova, nós estamos falando de 160 anos de publicação de uma obra que nós sabemos, para um livro, para uma obra, é muito pouco tempo, né? Diante das questões históricas. Mas, talvez para nós seja a nossa primeira encarnação enquanto espíritas. Então, nós temos um passado de encarnações transatas em que a gente teve uma relação com o fenômeno mediúnico completamente diferente. Mergulhada nesse viés muito mais de satisfação da curiosidade ou recheado de medo, dessa forma de lidar com o intercâmbio espiritual, com muito receio, com medo, né, dos espíritos, das almas que a gente não compreendia até então, como seres muito naturais, assim como nós outros, apenas desprovidos do corpo de carne, desencarnados, mas espíritos como nós mesmos. Né? Então, a proposta do Livro dos Médios, né, não sei se você concorda, meu amigo Denilson, é uma proposta realmente que traz uma quebra de paradigma, apresentando realmente a mediunidade sobre novas bases, colocando uma luz sobre esse fenômeno mediúnico e aclarando o seu processo e realmente trazendo uma proposta de prática mediúnica completamente diferente daquela que a gente estava acostumado e acostumada até então. Né? O que é que você acha, meu amigo? Para ouvi-lo um pouquinho aí, eu não engatar aqui em Tamacha aqui e falar direto. Pois é, eu tenho medo de interromper porque a gente já passou das 8, né? São 8h10, né? Vamos até as 8h30 para esperar você aí trazer mais coisas. Mas o que eu acho assim, por demais interessante, é que a preocupação dele em ter
inicialmente trazido essas questões práticas nessa obra inicial, né, o Guia Prático dos Médiuns, e substituí-la pelo Livro dos Médiuns, no sentido de não apresentar roteiros ou receitas, né? Como você diz, eu vou aqui querer evocar espírito tal, vamos aqui, o que é que diz as recomendações? Devo fazer isso, isso e isso. E, ao contrário, o que a gente vai encontrar são informações racionais, no sentido explicando o porquê que está sendo proposto aquilo. E uma das coisas que mais me chamam a atenção é quando ele coloca a necessidade de recolhimento. Ou seja, no trato com os espíritos, se você não tiver a mente equilibrada, ficará impossível você avançar no processo. Então ele remete muito à nossa condição de saúde mental, né? Quando a gente vê hoje esses estudos psicológicos, né, falando do estudo das emoções, do estudo, né, do desenvolvimento da inteligência emocional, no Livro dos Médiuns você já encontra resquícios disso, né, ou princípios disso, no sentido que ele recomendava essa higiene mental, esse recolhimento, né, todo o processo de oração. Tudo isso só engrandece o que a gente lê hoje em outras áreas de estudo, em outros ambientes não religiosos, só reforça aquilo que o codificador tanto prezava, né, pela qualidade de um exercício da mediunidade. Concordo plenamente, concordo demais. É exatamente isso, é uma proposta de autoconhecimento, né? Quando ele trata sobre o papel do médium nas comunicações, quando ele trata da influência moral do médium, ele está justamente falando dessa proposta realmente de um mergulho interior, porque não há como lidar com o plano espiritual, né, se a gente não estiver equilibrado. E essa é um foco de luz precioso realmente que o Livro dos Médiuns e o estudo do Livro dos Médiuns nos convida, né? Eu costumava, né, dizer muito, né, e costumo dizer muito quando a gente está falando sobre essas questões e aos estudantes, por exemplo, da mediunidade, os ciclos iniciais, principalmente quando a gente começa o estudo na proposta agora do mediunidade, estudo em prática, que a gente começa tratando de harmonização psíquica, do silêncio interior, da prece. Eu costumo trazer uma imagem e dizer assim, olha, quando alguém vai te visitar, quando você vai receber uma visita, como é que a gente age? Normalmente a gente organiza a casa, a gente procura se preparar adequadamente. Normalmente a gente faz uma pequena faxina, organiza as coisas, prepara uns quitutezinhos para receber. A gente se prepara para receber uma visita, né? A nossa casa, a gente normalmente por regra de civilidade, a gente procura arrumar um pouco a nossa casa para receber um visitante, alguém muito querido que vai chegar, né? Da mesma forma com a mediunidade. Imaginando nesse simbolismo que o fenômeno mediúnico seria o médium recebendo, entre aspas, na sua intimidade uma visita. Mentalmente, hoje nós sabemos o processo, e o processo se estabelece, né? Fundamentalmente a base na sede dos fenômenos, a gente aprende isso no Livro dos Médiuns, mas é uma visita que você recebe na sua intimidade, na sua casa interior. E essa casa interior precisa estar organizada, né? Ela precisa estar organizada. Se a minha casa interior estiver desorganizada, a visita não vai ser produtiva, não vai ser profícua. Então o médium começa a perceber que o primeiro trabalho que ele precisa fazer é um trabalho de iluminação de si mesmo. E é isso que o farol faz. Jogar luz, primeiramente, dentro de si mesmo, da sua postura, da sua necessidade de avaliar, de evoluir, de melhorar-se, de reformar-se interiormente, né? E é um pouco disso que ele fala, então, Kardec, na sequência do artigo. Porque ele vai dizer o seguinte: o primeiro momento de curiosidade causado por esses estranhos fenômenos já passou. E aí aqui eu faço ao que é muito comum para o nosso amigo Ricardo aí, eu não sei se ainda permanece conosco, né?
eu deixaria essa pulga atrás da orelha dos queridos amigos. Aí, será que realmente já passou totalmente? Será que muitos de nós não acabamos nos envolvendo ainda com o fenômeno mediúnico por essa questão da curiosidade? Mas, pelo menos enquanto proposta, o que Kardec nos coloca aqui é que o momento que o Espiritismo inaugura é um outro momento. Mas talvez alguns de nós ainda estejamos na vibe do mediunismo oracular, do mediunismo primitivo. Enfim, aí são as escolhas que nós fazemos. Mas a proposta agora é outra. E aí ele segue. Hoje, que se lhes conhece a fonte, guardemo-nos de profaná-la com brincadeiras descabidas e nos esforcemos por nela aurir o ensinamento apropriado que nos assegurará a felicidade futura. E segue mais adiante, o campo é muito vasto e o objetivo por demais importante para cativar toda a nossa atenção. Até hoje, todos os nossos esforços, diz Kardec, todos os nossos esforços tenderam para fazer o Espiritismo entrar neste caminho sério. Todos os nossos esforços tenderam para fazer o Espiritismo entrar neste caminho sério. Então, meus amigos, fazendo a brincadeira, o caso é sério. Vejam realmente aqui a dedicação e o esforço de Kardec e o dever que nos compete de realmente fazer com que os objetivos colocados aqui por Kardec, quando ele nos dá esse presente, porque é um verdadeiro presente, que eles realmente sejam atingidos. E aí, talvez para fazer um pouquinho de chantagem emocional, eu diria que aqui o codificador vai fazer um pouquinho de chantagem emocional, ele vai dizer o seguinte: se esta nova obra, tornando-o ainda mais bem conhecido, falando sobre o Espiritismo e mais especificamente sobre o fenômeno mediúnico, sobre a mediunidade, puder contribuir para impedir que o desviem da sua destinação providencial, estaremos amplamente recompensados de nossos cuidados e de nossas vigílias. Então é como se Kardec estivesse dizendo assim para a gente, vou apertar aqui a tecla SAP e me perdoe o codificador se eu cometer algum impropério aqui. Meus amigos, valorizem aí e santifiquem as muitas noites que eu dediquei à codificação da doutrina espírita em conjunto com os imortais e em especial para trazer essa obra, o Livro dos Médiuns, que, como a gente viu, foi o fruto de longos e de laboriosos estudos. Então há realmente um apelo aqui do codificador, a nossa responsabilidade, né? Um chamamento à responsabilidade, a nossa postura, né? Por isso que a gente diria que agora, realmente, do nosso dever de estudar o Livro dos Médiuns, né? De nos dedicarmos a ele, como realmente uma forma de retribuir, não que ele precise disso, mas todo esse esforço, né, Denilson? Toda essa dedicação, toda a seriedade, todo o método que Kardec estruturou para que a gente pudesse ter o nosso caminho agora iluminado, como nós falamos. Né? Ele foi ali como bandeirante, trilhando os caminhos e trazendo metodológica e didaticamente para cada um de nós as orientações. E realmente, nós, enquanto estudantes da mediunidade, precisamos estar mergulhando em O Livro dos Médiuns de forma reiterada, de forma repetida. Porque é de se perguntar assim, mas eu li em 1900 e alguma coisa, eu já li O Livro dos Médiuns, por que eu preciso ler novamente? Ou eu já estudei, por que eu preciso estudar? E certamente cada um dos amigos que estão aqui já viveram esse sentimento que eu vou falar para vocês aqui agora. Quantas vezes a gente, folheando a obra, isso vale para todas elas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênesis, parou em determinado tópico. E depois a gente ficou assim, mas espera aí.
Isso aqui estava aqui? Onde é que eu estava da primeira vez que eu li ou que estudei o Livro dos Médiuns? Que eu não parei para prestar atenção nesse ponto. Ou de outra maneira, me lembrava desse ponto. Mas agora eu consigo percebê-lo, fruto dos estudos que fiz e do crescimento que tive entre a última vez em que li e estudei para essa nova oportunidade que eu estou tendo. Nossa, como esse mesmo tópico, essa mesma frase, esse mesmo ponto, ele agora ganhou um colorido completamente diferente para mim. Como a luz agora se faz mais intensa e a paisagem que o farol iluminava, que eu só via de relance, agora eu consigo ver um pouco mais com riqueza de detalhes. Porque à medida em que você vai se dedicando a estudar e a reestudar uma nova obra, a gente vai conseguindo perceber as minúcias e os detalhes que nos passaram despercebidos quando a gente esteve lá da outra vez. Então é por isso que a gente diz que o Livro dos Médiuns é livro de cabeceira mesmo. É o livro que deve nos acompanhar, junto com o Livro dos Espíritos, com as demais obras, mas é realmente a obra básica quando a gente trata sobre essas questões, as questões do campo mediúnico, né? E aí, mais no final do artigo, ele vai nos convidar justamente ao estudo. Ele vai nos convidar ao estudo da obra. Né? E até, né, de alguma maneira, estabelecer uma defesa contra aqueles que, porventura, o criticassem de estar fazendo escola do Espiritismo, né? Que é o que ele fala nesse último parágrafo, e que eu vou deixar para que vocês leiam aí na íntegra. Mas quando ele trata essa questão, né, ele vai dizer o seguinte: se fazer escola é procurar nesta ciência um fim útil e proveitoso para a humanidade, teríamos o direito de nos sentir envaidecidos com esta acusação, a acusação que porventura se lhe lançasse de estar fazendo escola do Espiritismo. E aí até diz, se fosse necessário inclusive estabelecer um nome, escreveríamos em seu frontispício Escola de Espiritismo Moral e Filosófico, e para ela convidaremos todos quantos têm necessidade de esperanças e de consolações. Então, eu dei algumas puladas, então eu recomendo o dever de casa, que a gente veja aqui na Revista Espírita a forma como Kardec vende a obra, né? Como ele faz a propaganda da obra na Revista Espírita. Vale também a leitura da introdução de O Livro dos Médiuns. Introdução de obra é uma coisa que a gente não gosta muito, né, Denilson? Mas a introdução do Livro dos Médiuns é um primor. Muito do que a gente falou aqui está lá. E o recado, no final das contas, né, nesses 160 anos de O Livro dos Médiuns, é para que a gente estude, né, o Livro dos Médiuns, porque qual é o maior presente que a gente pode dar para o aniversariante que está apagando 160 velinhas? É que a gente se dedique a ele, é que a gente realmente passeie pelas suas páginas, é que a gente reflita profundamente sobre o conteúdo, sobre os seus tópicos, sobre os seus capítulos, buscando verificar como é que essa luz, como é que esse farol pode nos iluminar da melhor maneira, pode realmente estabelecer luz interiormente dentro de nós, pode nos transformar para melhor, pode iluminar o nosso processo de relação com o mundo espiritual. Há uma riqueza muito grande. Eu diria que 160 anos depois da publicação dessa obra, quem de nós pode dizer que já a devassou completamente? Quem de nós pode afirmar-se completamente letrado e dominando todos os seus pontos? Quem de nós ainda não precisa refletir de forma mais profunda sobre algo que está contido dentro desse verdadeiro farol, dentro dessa obra magistral? Então, Denilson, era essa a nossa modesta contribuição. Trazemos aí o nosso abraço carinhoso aos queridos amigos da sociedade. Um beijo, uma alegria estarmos juntos.
E aos amigos que, porventura, continuarem aí nos acompanhando, que eu sei que fica tudo registrado aí no Insta da sociedade, né? Sim. E eu vou pedir permissão para depois replicar esse conteúdo lá no nosso canal do YouTube, para também deixar divulgado lá nessa plataforma. Então, fica aí você também com um tempinho final para fazer o encerramento e dizer também alguma coisa aí a título de consideração final também, viu, meu amigo? Uma alegria estarmos juntos. Do prazer é nosso, a satisfação de poder ter esse momento, né? Eu deixei a sugestão com você e você prontamente fez essa lembrança e nós aproveitamos isso para deixar essa semana como uma semana de celebração, né, dessa obra. No próximo sábado, quem abordará essa temática também em torno da mediunidade é o nosso irmão Marcelo Vasconcelos, estará conosco na live de Marcelo, amigo sábado, querido. nossa transmissão, e ficar esse convite, né? Porque se você não tiver interesse, se você não tiver essa possibilidade de dar continuidade a um estudo como esse, é melhor não se envolver, né? Porque, como ele coloca bem aí, a seriedade da proposta, então você tem que estar muito coerente com o que você escolher. Tanto é que as pessoas às vezes querem logo, né, a ver como é a prática mediúnica, e a gente vai dizer, não tenha paciência, porque esse processo de entrar em contato com a obra, de ler, ele vai ser de extrema importância para que você tenha o contato, e mediante o contato, mediante as informações que estão postas ali, você tem a possibilidade de escolher. Porque depois que você entrar e se comprometer, fica mais difícil, né? Aí você, em vez de você ir se beneficiar, você arrumou mais uma carga para a próxima reencarnação. Então, era algo que o esposo do Narciso sempre falava, né? De ter essa paciência, vamos se apropriar da doutrina espírita primeiro, dos seus conteúdos fundamentais, né? Tanto é que ele coloca que o livro dos médios é a complementação dos livros dos espíritos. Quem quiser se debruçar aqui primeiro, né, se debruce sobre o livro dos espíritos, para que então possa, né, absorver melhor o que o livro dos médios tem para oferecer. Então, meu amigo, fica aí a nossa gratidão também por essa oportunidade, né, e que Jesus continue aí a nos direcionar nessa jornada, né, e que a doutrina espírita seja para nós sempre, né, essa referência. Vamos, você faz a nossa prece, então, final? Vamos lá, então. Queridos amigos, queridas amigas, felizes por mais essa oportunidade, elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, profundamente gratos por esse encontro renovado com a mensagem do Cristo, redivida através da doutrina dos Espíritos. E nessa noite em que refletimos sobre a importância da mediunidade do Livro dos Médiuns, que nós possamos cada vez mais, Jesus querido, abrir os nossos corações para a Tua mensagem e para o necessário processo de renovação íntima e moral de cada um de nós, sob as bases do Teu Evangelho imorredouro, porque acima de tudo, és Tu também, Jesus querido, esse grande farol a nos iluminar pelos mares da vida e aclarar o nosso caminho que nos conduz ao nosso Pai maior, que é Deus. Que os queridos amigos da espiritualidade nos envolvam a todos com seus fluidos de paz e harmonia e que juntos possamos, então, seguirmos firmes, mãos dadas, adiante, nesse trabalho de renovação da humanidade, que é também responsabilidade de cada um de nós. Sê conosco, Jesus querido, e despede-nos em paz. Possamos encerrar a nossa reunião da noite de hoje com muita paz e com muita harmonia em nossos corações. Então, fiquemos em paz. Obrigado a todos e todas que nos prestigiaram até um abraço, momento. Meus amigos. Um abraço, Igor. Um abraço a toda a equipe da Federação Espírita do Rio Grande do Norte.